O Ipojuca, jornalista. Conversa, eu diria isso, a conversa não tem a consistência nem a metodologia do nosso general, nem os excessos de informações nacionais e estrangeiras do nosso Heitor, e sequer a sistemática incisiva do seu filho Rafael. Mas eu vou tentar, como eu me comprometi com ele em falar de minha experiência pessoal e dentro dela algumas noções, algum conhecimento que eu travei dentro desse processo da vida e da luta cultural, e especialmente no confronto e na visão de como o dito assim, a cultura revolucionária se instalou no Brasil, eu fiz aqui um levantamento, não tenho medo porque não é tão extenso, embora... e constatei que 3 fenômenos ocorreram nesse processo, nessa marcha da invasão do pensamento comunista ou do pensamento revolucionário dentro da vida cultural, da vida educativa, da vida editorial, da vida artística brasileira. Primeiro é aquele que data dos anos 30, quando Stalin, uma vez definido no poder, ele elege seu aliado, que viria a ser o segundo homem do Comitê Central do Partido Comunista, que era um camarada chamado Andrei Andreevich Djanov, ou Djanov, como queira. Esse sujeito, então, ele é responsável pela primeira sistemática da ação comunista dentro do processo de conscientização das massas estabelecidos pela estratégia revolucionária, inicialmente com a criação do que veio a ser chamado realismo socialista. Eu vou, então, dizer em que consiste os 5 itens básicos no transcorrer da sua evolução histórica dentro não só da União Soviética, como nos países onde estavam instalados os partidos comunistas. Antes de dizer alguma coisa, esse Djanov convém dizer que ele chegou não só a ser o segundo homem de importância dentro da União Soviética, como um homem que, mais tarde, com certo envelhecimento de Stalin, pensou-se que ele poderia substituir Stalin, de modo que o sujeito não era qualquer um. Ele foi ideólogo da política cultural do regime soviético, mentor e porta-voz do realismo socialista. Uma doutrina, não é nem uma teoria, é uma doutrina que tinha como princípio comprometer a criação artística com a transformação ideológica e a educação dos trabalhadores para a formação do espírito socialista das massas. Dentro desse realismo socialista, todo artista enganjado teria de se comprometer com as regras traçadas pela vanguarda do partido, que são basicamente as seguintes. Só vou enumerá-las. 1. Só a classe operária é o agente histórico da transformação universal. A ação cultural, 2. Ou a criação artística, só tem sentido quando faz prevalecer, no confronto das lutas de classe, a supremacia da classe operária. 3. A prevalência em todas as manifestações artísticas do herói positivo sobre o herói negativo, este, invariavelmente, o inimigo da formação da sociedade socialista, ele deve, na obra de arte, ser odiado. O herói negativo, é inútil dizer que é o herói burguês. Mas, para não ficar só nas artes ditas representativas, tais como o teatro e o cinema, e mesmo a literatura, onde se compreende o teatro, o desenvolvimento desse herói é visível. Também se estabeleceu o banimento na obra de arte, em geral, da ambiguidade, da ironia, do subjetivismo, das abstrações e do formalismo, tidos como valores comprometidos
com a arte burguesa, portanto, uma arte viciada. Essas 5 regras básicas, mais tarde, Fidel Castro, em Cuba, nos anos de 1971, quando foi instado pelos intelectuais que queriam dinheiro, mas queriam ter a liberdade de discordar até certo ponto do comandante, ele então veio com a 6ª regra básica desse contexto, que é o seguinte: num discurso para esses intelectuais, né? Ele afirmou: dentro da Revolução Socialista existe tudo. Fora da Revolução Socialista não existe nada. Com isso ele queria dizer que o dinheiro estaria só e exclusivamente subordinado ao processo de domesticação da ideologia por parte dos artistas. Havia outro reconhecimento por parte de Djanov, que era fundamental, é o que diz respeito à exclusão de qualquer manifestação artística a serviço do diversionismo ideológico, pois o partido, por si só, é o grande intelectual e o detentor do controle da verdade. Fora do partido não há salvação. Era esse, mais ou menos, o lema dessa figura Djanov. E o modelo do realismo socialista chegou até o Brasil e foi adotado com certo rigor pelos artistas brasileiros dos anos 30 até os anos 55, até, em suma, às denúncias de Khrushchev. Mas isso a gente fala mais tarde. Mas, não satisfeito com isso, o nosso Djanov, com o advir da Guerra Fria, estabelecida a partir da Segunda Guerra Mundial, no confronto para se estabelecer a hegemonia da União Soviética, sobretudo no leste europeu, diante da reação do mundo livre, dos norte-americanos, dos ingleses, etc., 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 o Djanov resolveu, pela solicitação de Stalin, reunir todos os membros dos partidos comunistas do mundo ocidental e, numa reunião, num lugar chamado, um lugar esquisito, Poreba, na Polônia, em setembro de 1947, ele resolveu convocar todas essas vertentes do comunismo internacional para criar o que ele chamava, e que durou até bem pouco tempo, do Cominforme. Por isso, Cominforme era o Comitê de Informação dos Partidos Comunistas, cujo objetivo era justificar o avanço estratégico do comunismo e divulgar os princípios básicos para o combate aos inimigos do socialismo. Nesta conferência foi tirado um documento chamado Relatório de Setembro. É um documento raro e tratou-se de esconder esses documentos, que recomendava o seguinte: primeiro, identificar os Estados Unidos sempre como uma potência imperialista no campo ideológico, político e militar, o inimigo da paz e uma ameaça às posições mundiais do socialismo. O relatório também convocava os intelectuais comunistas de todo o mundo a identificar e divulgar, na polarização da Guerra Fria, o bloco soviético e suas repúblicas populares como agentes da paz e da justiça duradoura. Na época da Guerra Fria, o que se mais pronunciava era a palavra paz. E, em suma, vê aquele esforço como uma coligação de forças populares e progressistas a serviço do bem. Por outro lado, é inútil dizer, os Estados Unidos da América e seus aliados eram entendidos como a representação do mal e das forças belicistas
que encaminhariam o futuro da humanidade. Essa linha de entendimento, considerar os Estados Unidos e seus aliados como uma reunião de forças imperialistas e reacionárias e antidemocráticas, ele não se extinguiu com a Guerra Fria. Ele atua hoje mais do que nunca esse esquema de demonizar os Estados Unidos a partir de uma teoria de que ele é, de uma constatação de que ele é um partido, é um país por natureza belicista, porque essa é, no entendimento de Lenin, a saída do capitalismo, se tornar imperialista e, para isso, ter de expandir-se na base da força. Depois eu volto a essa vertente do marxismo-leninismo, como que é o general, dentro desse pensamento de Djanov, como ele atua no Brasil. Mas só para ilustrar isso de um modo concreto, esse troço dura durante o governo, o final da ditadura de Vargas, o governo de Dutra, passa por Juscelino, que pouco fez dentro desse esquema, mas sabia negociar, e chega, afinal, a Jango, que criou dentro da UNE um núcleo de criação de arte, que fez teatro, fez cinema, fez livros e exposições de pintura, todas voltadas e signatárias desse relatório de setembro. Só para dar dois exemplos, foram nessa época que foram feitos um filme chamado 5 Vezes Favela, que curiosamente vai ser refilmado agora, dentro do mesmo esquema, e também um filme chamado Rio 40 Graus, cujo herói do filme, de Nelson Pereira de Santos, dos anos 60, feito a partir de 58, mas estreado em 60, cujo teor básico do ponto de vista de dramaturgia é a eleição do herói positivo. Todos nós sabemos que o herói positivo é uma ingenuidade. E fazer um filme daqueles, quando você já tinha, esta época, filmes como Ladrão de Bicicleta, é uma completa distorção. No entanto, convém dizer que, nessa época, o Nelson Pereira dos Santos, Alex Vianne e tantos outros, Moacir Werneck de Castro, eles eram soldados e agentes no Brasil da política de Djanov, da ilustração do realismo socialista no terreno das artes e também, mais tarde, com a Guerra Fria, da demonização dos Estados Unidos. Outra grande figura nesse nível era o escritor Jorge Amado, que só repudiou isso depois do degelo khrushcheviano. Até então, o Jorge Amado era uma das forças do realismo socialista e do djanovismo dentro do Brasil. Nessa época, a imprensa esquerdista do Brasil detinha cerca de 23 órgãos, inclusive jornais, A Voz Operária, etc., etc., revista chamada Para Todos, dominada pelas esquerdas e, curiosamente, hoje comprovada, produzidas, ilustradas, redigidas com o célebre Ouro de Moscou. A outra vertente, que é mais sofisticada, e como disse o nosso Rafael, ela parte de uma certa compreensão de que o Marx, com as suas teorias econômicas, errou feio, é a escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt, ela que é intermediária entre a atuação do gramscismo e do djanovismo, ela atua no Brasil de um modo mais sofisticado e acadêmico. Ela é um entendimento teórico e estético, como já figurou aqui por pessoas como George Lukács ou o Adorno e outros, Rockmeier, etc. Ela é um entendimento de que era impossível continuar a defender
o socialismo soviético, o socialismo real, por dois motivos. Primeiro, economicamente ele não mandava, o que mostrava que a teoria da mais-valia era até certo ponto um furo, capaz de qualquer inteligência mediana perceber. Por outro lado, no mesmo caudal marxista, Marx dá importância, além da mais-valia, ao que ele conceituou como a alienação. A alienação, de certo modo, decorre da mais-valia, porque a alienação não seria mais do que uma decorrência da mais-valia, que é uma alienação, por Marx, do trabalho do operário, do operário explorado pela burguesia. Então, é uma quota de trabalho não paga pelo empresário, pelo patrão, e que Marx transformou isso, decodificou em leis econômicas e transformou isso nessa legenda que é a mais-valia. Então, Marx também considera igualmente a questão da alienação. Ele prefigurava que no processo industrial, o operário, porque, como descobriu a escola clássica da economia liberal, a fragmentação do trabalho era necessário para tornar o trabalho rentável, em série. Você pegava aquele cérebro, exemplo, a cabeça do alfinete, o outro fazia o corpo, o outro fazia a ponta aguda. Porque se o cara fosse sozinho fazer um troço daquilo, não tinha rendimento, não tinha produção. Então, a partir desse entendimento, Marx diz que a diversificação do produto, feito por diversos segmentos da produção, ele iria levar automaticamente o empresário, o trabalhador, à alienação. Ele não sabia, ele produz um troço que não sabe o que é, cujo resultado final, ao contrário de um camponês que bota o milho, ele não sabia. Isso levaria a uma alienação, com fortes implicações de toda a natureza. A partir daí, estaria estabelecido a infelicidade natural e permanente do trabalhador, de um modo geral, dentro do processo capitalista de produção. E mais do que isso, essa alienação o levaria a doenças de natureza mental, etc, etc. Essa visão da alienação, ela é absorvida com o nome de reificação pela escola de Frankfurt. Então, a escola de Frankfurt trabalha basicamente em cima da condenação do sistema industrial capitalista. Porque essa reificação atingiu um grau dentro do processo de industrialização absoluto. Então, esse pessoal se reuniu e começou a trabalhar em cima de uma análise que ele chama da teoria crítica, a teoria crítica do capitalismo, que consiste basicamente em denunciar não a mais-valia, mas o processo de alienação que está submetido o homem moderno dentro do capitalismo nacional ou internacional, em suma, do capitalismo industrializado. Isso gerou toda uma conceituação, toda uma formulação de como essa teoria crítica se desenvolveria entre os aliados e os divulgadores da escola de Frankfurt, com fins ideológicos reformistas ou revolucionários. Antes, convém dizer o seguinte: essa escola de Frankfurt, como mencionou o Rafael, ela cresce curiosamente, como todas as coisas nesse nível. O próprio Marx, com relação ao pai de Engels, que muitas vezes reclamava daquela amizade terrível, e a própria mulher de Marx, ela entendia que aquele relacionamento de Marx e Engels era esquisito. Como era uma mulher fidalga, aristocrática, tinha às vezes acessos de ira, que é uma coisa que só os iniciados nessa fofoca sabem, ninguém é obrigado a saber disso, nem vai perder tempo com isso. Mas é o fato. Então, essa escola de Frankfurt parte de um sujeito chamado, tem de ver aqui o nome, Hermann Weyl. Esse Hermann Weyl é um alemão, um austríaco, também como... E veio para a Argentina, tornou-se um grande explorador do trigo argentino, no ramo da exportação e importação, e até no ramo
da produção industrial do trigo. Esse sujeito, por solicitação do filho, que tinha ideias de analisar o conjunto da sociedade, o comportamento da superestrutura, numa definição do marxismo, então esse sujeito consegue esse dinheiro e instala a escola de Frankfurt, em Frankfurt, que tem as cabeças, à época, mais sofisticadas do pensamento, a partir do homem que é o primeiro sujeito a ingressar nisso e o grande teórico que estendeu essa visão à análise literária, sobretudo, que é o George Lukács. Ele tem toda uma teoria do herói positivo, que é diferente do que pregava Janov, e fala, sobretudo, da alienação no processo da criação literária e do pensamento marxista. Esse sujeito, curiosamente, mais tarde, vem a ser chargeado por não só Lenin, que morre antes, como pelo Stalin. E isso faz com que ele, posto em desgraça, retorne depois daquele processo que na União Soviética ficou conhecido como autocrítica, implorou, ajoelhou-se e foi reto, como era um sujeito de valor do ponto de vista da operação das ideias, etc., etc., e retornou como um bom filho pródigo à casa stalinista. De todo modo, a escola de Frankfurt não modifica seu pensamento em torno da alienação. E esse troço cada vez mais se sofistica. O pensamento, por exemplo, na minha área da padronização gráfica industrial, vem através do sujeito chamado Walter Benjamin. Esse Walter Benjamin todo isso é um agente muito especial do ponto de vista mental, do ponto de vista humano. Esse Walter Benjamin, por exemplo, mais tarde, ele tinha uma alternativa de fugir do nazismo, ele era judeu, pelo um caminho aberto na Espanha, compreendeu? E ele era de tal modo despreparado para enfrentar o mundo, que ficou parado no meio da fronteira. E aí os nazistas vieram e apanharam. Para você ver que é um tipo de gente meio especial, porque o próprio instinto de conservação do sujeito recomenda que ele atravesse a fronteira, né? Mas o cara não atravessou, não sei se por vontade de morrer ou alguma coisa dessa natureza. Bem, esse Walter Benjamin, ele trabalha em cima da ideia da reprodução industrial das formas de lazer dentro da atividade cultural ou da arte. E aí a arte ganharia uma outra conotação, uma conotação de arte massificada para o consumo de largo espectro. É célebre esse ensaio dele, que qualquer pessoa pode ver, com um pouco de sofisticação. Ele era um leitor permanente de revistas em quadrinhos e tal. Era um sujeito que colecionava frases. Ele tinha um grande arquivo, como ele era um rapaz também rico, ele colecionava em arquivos frases que tal. Ele passava, então, a esquadrear o processo de conhecimento como uma coisa, algo estanque, que o processo industrial massificava. Essa escola de Frankfurt tem importância no Brasil porque, mais tarde, sobretudo quando os militares tomam o poder, ela, para penetrar no espaço acadêmico, nas publicações, na vida editorial do país, para fomentar uma elite que trabalha em cima disso, tipo Carlos Nelson Coutinho e Leandro Condor, que mais tarde sistematizam a questão gramsciana das ideias